Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drama e arqueologia não é estudo dos arqueiros! Ah, como isso é engraçado! E nos visitando mais uma vez, Alexandre Melhoranza! Fala aí, galera! Estamos aqui de volta no Pelo Amor de Deus para escavar a história, hein? Olha só, hein? E nos visitando agora pela primeira vez aqui, Cacau Marques! E aí, galera, olha, se a sua ideia de arqueólogo é o Indiana Jones, tá muito longe da realidade. Nossa, que decepcionante. E é isso aí, nós estamos reunidos hoje para falar sobre arqueologia da Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como eu já comentei e na introdução, né, já deixamos bem claro isso, nós vamos falar sobre arqueologia, principalmente a arqueologia relacionada com a Bíblia, né? Então, para o pessoal entender, porque muitas vezes tem gente que não sabe, né, pensa que a arqueologia é montar dinossauro no museu, né, ou ficar cavando lá no quintal pra ver se acha petróleo. Não, aí também é demais. Ou igual o Cacau falou, né? Ser Indiana Jones. Sem Indiana Jones. Lara Croft. Esse cara. Tem aquele jogo lá também, que é o Indiana Jones dos games, né? Muito famoso, agora eu não lembro o nome. Não é o Tomb Raider? Não, essa é a Lara Croft Homem. É a Lara Croft Homem. Mas é isso aí, né? É muito conhecido. As pessoas aí que estão escutando aí podem colocar aí nos feedbacks qual que é o nome do jogo, né? Fica aí o desafio. E xinga a gente, porque esse jogo é adorado. A gente chamou de Lara Croft Homem, a galera vai ficar brava. Ai, beleza. Então, pessoal, pra gente começar, o pessoal entender o que a gente tá falando. O que é arqueologia? Então, posso puxar? Puxa aí. A arqueologia é um estudo científico ou cientificamente dirigido que se volta para aquilo que nós chamamos de cultura material. Então, o que é a cultura material? É a busca de fontes históricas ou de fontes de informação que vão além dos meros textos dos documentos escritos, né? Então vai porque a gente chama de cultura material, que é tudo aquilo que faz parte da ação humana, tudo aquilo que teve o toque do ser humano e que não necessariamente são documentos escritos que chegam até nós. Então, assim, por exemplo, se é historiador, por exemplo, ele trabalha, grande parte da produção historiográfica se dá com documentos escritos, né? Então, você vai lá trabalhar, fazer uma história de um povo na antiguidade, pegar os gregos, por exemplo, você vai buscar em textos escritos também, né? Vai lá, pega um texto de Tucídides, pega um texto da antiguidade lá, e você vai fazer história. A maneira como esses textos chegam até nós é através de cópia, reprodução e tal, e chega até a gente. Agora, o arqueólogo, ele vai buscar aquilo que a gente chama de cultura material, que é tudo o que teve influência ou toque humano e que permanece como vestígio, né? Então, ele vai encontrar cerâmica antiga, ele vai encontrar tudo que teve o toque humano, dali dá pra gente fazer história. De alguma forma você consegue produzir alguma história que vai nos ajudar a criar um quadro maior sobre as práticas e sobre tudo, porque os textos que chegam até nós passam pela seleção também da relevância daquele texto para os povos posteriores, da origem daquele texto, né? Se veio de uma classe mais alta ou mais baixa, isso tudo influencia na reprodução de um texto para chegar até a gente. Agora, o arqueólogo ele vai buscar muitas vezes o que os textos silenciam e vai encontrar lá. Agora, é lógico que também o arqueólogo acaba encontrando coisas que são escritas, né? Manuscritos
manuscritos e tudo mais. Mas, e textos preservados em outro tipo de suporte. Até, por exemplo, você vai no Egito, você vai encontrar textos hieroglíficos em tumbas e coisas do tipo. Quem foi achar isso aí foi o arqueólogo, né? A arqueologia. E também se faz história a partir disso. Mas, em geral, a arqueologia se diferencia da história por essa ênfase na cultura material, e o historiador faz uso da arqueologia dessa maneira também. Não sei se ficou muito claro. Não, sim. E chama arqueologia justamente porque arque, em grego, é princípio, né? Começo. E logos, logia, é estudo, né? Então é estudo do começo. Quer dizer, o começo, claro, não da origem de tudo, mas um determinado começo daquela micro-história ali da região, né? Isso. Inclusive, é bom colocar aqui, já que o Ed levantou essa bola, que arqueólogo não trabalha com dinossauro, tá, gente? Esse é paleontólogo, né? Isso, aí é o paleontólogo. O arqueólogo, como é cultura material, o objeto de estudo dele, as fontes com as quais ele trabalha, então é o que é tocado pelo ser humano mesmo, né? Tanto é, né, Cacau, que tem até uma névoa isso, né? Porque em alguns países a arqueologia, na verdade, ela é um ramo da antropologia, quer dizer, é um ramo que estuda o homem e a sua cultura. Em outros países, a arqueologia faz parte da história. Então essa até é uma discussão acadêmica sobre a disciplina da arqueologia, que em alguns países é diferente, né? Uma está subordinada à antropologia e outra está subordinada à história mesmo, né? É que são também ramos daquilo que a gente chama de ciências humanas, né? Que tem por objetivo a compreensão do homem, né? A história faz. Exatamente. A história faz isso sempre tendo em perspectiva o tempo, né? Então, sempre colocando as questões das rupturas e das permanências no decorrer do tempo, né? Então, o que permaneceu e o que mudou, né? Então a história trabalha geralmente com essa perspectiva. A antropologia nem sempre, né? Você pode fazer antropologia dos povos antigos, você pode fazer um estudo antropológico da nação de Israel antiga, por exemplo. Tem uns livros muito interessantes sobre isso. E você pode, que é antropologia histórica, mas a antropologia não trabalha só com isso. Você pode fazer antropologia de povos isolados hoje, você pode fazer antropologia de grupos urbanos, né? A antropologia vai além disso, né? Então tudo acaba também se usando da arqueologia porque é uma ciência mais técnica, né? É mais científico, parece, pelo menos no seu cuidado, né? Do que a história, do que a antropologia, não sei, eu não sou antropólogo, não vou entrar nesse mérito. Mas arranjar briga com os antropólogos. Método, né? Sim. É que tudo que pressupõe um método é classificado hoje como uma ciência, de certa forma, científico, né? Exatamente. Você tem um método para chegar numa descoberta, num resultado. Alguns consideram isso já uma ciência, né? É sim. Então, mas assim, tem uma certa briga no bom sentido aqui, né? Aonde a arqueologia se encaixa. Entendendo essa definição ali da arqueologia, a gente pode entender que a arqueologia bíblica, voltada para a Bíblia no caso, né? Ela seria então esse estudo, essa avaliação, né? Dos artefatos antigos, das escrituras antigas encontradas, que tem relação com essa questão dos tempos bíblicos, da caracterização da vida lá, no caso, essas escrituras. Mais ou menos isso seria então. Se você pegar hoje um livro de arqueologia bíblica, ele vai, em geral, se concentrar na questão do estudo ou da conferência, talvez, arqueológica daquilo que a Bíblia descreve. Então, por exemplo... É a comprovação, né? Tipo, a Bíblia não mente, vejam. Se for mais, né, mais crente, vai nesse caminho, né? Alguns vão fazer o contrário, né? Mas ou ao contrário, vejam, a Bíblia mente. Bem destacado. Acaba tudo sendo arqueologia bíblica, né, de certa forma. Um a favor, outro contra. Mas você, por exemplo, vamos procurar lá, eu nem sei como é que tá isso hoje, tá? Mas vou dar um chute aqui. Vamos procurar lá vestígios de Ai, a cidade que foi destruída lá pelo povo judeu na volta pra Canaã. Eu penso em Ai porque Ai significa ruína, né? Então você pensa em ruína, já pensa em Ai. Isso aí é arqueologia bíblica, né? Você
buscar esse tipo de coisa. Você buscar evidência da estadia dos judeus no Egito, né? Evidências arqueológicas, não só textuais. Você vai lá atrás também. Então, esse seria o ramo da arqueologia bíblica. A questão, por exemplo, dos manuscritos mesmo, o Milho pode até falar melhor do que eu, mas muito do que chega pra gente da Bíblia não é descoberto em escavações recentes, nada disso. E algumas coisas são, com certeza, né? Mas outras nem tanto, chegam até a gente por mera reprodução do texto mesmo, dos copistas que foram passando e tal, e chegaram até a gente, né? Então... Mas também tem essa parte. Agora, a arqueologia bíblica, em geral, é a arqueologia das terras bíblicas. Isso seria a arqueologia bíblica. Num sentido bem amplo, né? Terra bíblica não só a Terra Santa. É a Ásia Menor, lá procura as igrejas, né? Esse tipo de coisa aí. Muito bem, pessoal, então a gente já viu então o que é a arqueologia e também já foi comentado ali mais ou menos a relação da arqueologia bíblica, né, pra gente entender. Então, até o Cacau já comentou uma coisa chamada manuscritos. E eu acho que isso hoje é algo bem importante, digamos assim, pro que a gente tem hoje como Bíblia, né, até pra gente entender que aquilo realmente é o que é e tal. Então vamos começar a comentar um pouquinho sobre esses manuscritos, para o pessoal entender como que eles contribuem para o Novo Testamento, quais são esses manuscritos, até a questão do cânon ali, né, que é essa Bíblia fechada que a gente tem com 66 livros e tal. Quer começar a comentar aí? Milho, fala aí, cara. Beleza, bom, em termos de documentos antigos, em se tratando de arqueologia, a maioria do pessoal vai colocar isso como arqueologia bíblica, né, embora como... O Cacau disse, a arqueologia fica mais com provas, evidências, né, materiais, né? Mas esses manuscritos, que a gente vai chamar aqui manuscritos do Mar Morto, por quê? Porque eles foram encontrados em cavernas próximos do Mar Morto, né? Fica próximo ali de Jericó, a uns 12 quilômetros de Jericó. Em 1947, um beduíno, ele tinha perdido uma das cabras dele, né? E ele foi tentar achá-la. Quando ele foi tentar achá-la, ele acabou, sem querer, descobrindo um monte de vasos. E talvez por isso que isso tenha sido incluso aí na arqueologia bíblica, né? Quando ele viu esses vasos, né, estavam dentro de uma caverna, um monte de rolos escrito em hebraico. Ele foi ver bem, ele não sabia, não tinha conhecimento, né? E aí ele procurou vender isso, né? A partir daí, a gente tem quase que um enredo de filme mesmo, né? Essa história de venda de manuscritos antigos, aí vem pesquisadores... Mas esse filme de terror, manuscritos antigos, né? Não dá pra entender o que tá exatamente. Mar Morto, né? Mar Morto. Por que o Mar morreu? Opa, foi encontrado esses manuscritos aqui, será que tem a ver? Pois é. Se colocar Quem Matou o Mar é final de novela, velho. Pois é. Mas continue, Milho. Só vão ficar meio decepcionados com Quem Matou o Mar, né? E aí o que acontece? Quando foram estudar esses manuscritos, viram que alguns desses manuscritos datavam do ano 200 a.C., por volta do ano 200. E por volta do ano 200 a.C., a gente consegue pegar até mesmo a faixa histórica antes da Guerra dos Macabeus, que foi por volta ali do ano 160 e alguma coisa antes de Cristo. E aí viram que dentre esses manuscritos tinham muitas cópias antigas de livros bíblicos, por exemplo, o rolo do profeta Isaías, era um desses manuscritos, né? E isso é super importante, por quê? Porque até então, a cópia mais antiga do rolo do profeta Isaías que nós tínhamos era ali por volta do ano 1000 depois de Cristo. Quando descobre-se esses manuscritos, a gente tem um retorno aí a pelo menos 1200 anos na história. E fizeram as comparações e assim, as diferenças eram assim irrisórias, né? Para não dizer nulas. Só que aí os arqueólogos, inclusive a primeira equipe
que tomou conta ali do lugar para fazer essas pesquisas foi um padre que também era arqueólogo, né? Um padre francês, o Roland Devaux, que é o mesmo autor de um livro bem famoso aí para a galera que estuda teologia, aquele Instituições de Israel, é escrito por esse, é muito bom. Por quê? Porque ele foi um padre, teólogo e também arqueólogo. Né? Então ele manjava muito disso, né? E ele foi o primeiro pesquisador que chefiou as pesquisas ali em Qumran. E descobriram-se muitos e muitos rolos, depois descobriram-se outras cavernas, né? No final das pesquisas, isso levou aí... isso até hoje estão pesquisando, tá? Mas no começo assim, das pesquisas, nos primeiros 20 anos, aí, descobriram-se 11 cavernas, né? E aí cada rolo era datado, era nomeado de acordo com a caverna que ele era encontrado. Aí só um exemplo, a minha dissertação de mestrado, eu estou trabalhando em um desses manuscritos, né? Que é chamado Rolo da Guerra, e o nome oficial dele é 1QM, que é justamente foi descoberto na caverna 1 em Qumran, né? E aí você tem o 4QM, o 11QM, enfim. Então, eles passaram a nomear esses rolos de acordo com as cavernas onde eles foram escritos. Ô Milho, essa guerra aí, esse nome Rolo da Guerra, é porque fala do período da guerra, da revolta dos Macabeus, alguma coisa, ou anterior, do que é? Então, boa pergunta. Então, assim... Esse período, como eu disse, por volta aí do ano 200 a.C., ele é um pouco anterior até a revolta dos Macabeus. E por que rolo da guerra? E isso explica não apenas o rolo da guerra, mas explica inclusive a questão da literatura apocalíptica. No Antigo Testamento a gente tinha formalmente apenas um escrito apocalíptico, que é o livro de Daniel. E o que é a literatura apocalíptica? E por que os manuscritos do Mar Morto são tão importantes para isso, né? Eles nos ajudam a compreender essa questão da apocalíptica entre os judeus após o Segundo Templo. Ou seja, eles voltaram depois de 70 anos do cativeiro, né, na Babilônia e tudo mais. Lá eles tiveram contato com a cultura persa muito dualista, né? O bem versus o mal, a noite versus dia, anjos versus demônios e tudo mais, né? E os judeus dessa parte, a gente costuma chamar esse período de o judaísmo do Segundo Templo, foi muito influenciado por essa cultura. E os manuscritos do Mar Morto nos ajudam a entender um pouco da apocalíptica judaica. E por que é importante compreender a apocalíptica judaica? Porque a Bíblia, a partir de um determinado ponto, ela está fundamentada totalmente na apocalíptica judaica. E o que é isso? A grosso modo, resumindo muito, o mundo está numa determinada situação. E qual é essa situação? O mundo caminha para um distanciamento total de Deus. As pessoas tendem a se esquecer completamente das leis de Deus. E Deus não tem outra alternativa a não ser intervir diretamente no mundo, como se Deus fosse dar um reboot no mundo. Então, Daniel fala, é o primeiro livro do Antigo Testamento que trata muito dessa questão. Principalmente, claro, a segunda parte de Daniel, a partir do capítulo 7. Porque até o capítulo 6 nós temos mais uma parte histórica, né? A partir do capítulo 7, Daniel muda um pouco a questão, e aí o mundo atingiu um distanciamento tal das leis de Deus que Deus não tem outra alternativa senão intervir diretamente usando criaturas celestes, anjos, arcanjos, guerreiros celestes, para lutar junto com os homens. E o rolo da guerra é um escrito apocalíptico, não é apocalíptico no sentido formal, como Daniel, por exemplo, visões e tudo mais, mas é apocalíptico no sentido de o povo de Deus estava sendo massacrado, o povo de Deus estava sendo ameaçado por um inimigo, haveria um período de luta onde Deus enviaria os seus anjos guerreiros para lutar no meio dos homens, e no fim das contas, esse exército celeste venceria os inimigos do povo de Deus. Isso é apocalíptica. Nós temos muito disso também no próprio livro de Apocalipse,
onde há um distanciamento de Deus por causa da marca da besta, o 666 e tudo mais, né? E aí Deus manda Miguel, você tem aquelas batalhas cósmicas, né? Contra o dragão e tudo mais. E no fim, o povo de Deus participa junto dessa guerra e no final, o exército de Deus vence o inimigo do povo de Deus. Por quê? O inimigo do povo de Deus é o inimigo de Deus. A grosso modo é isso. Então, só pra me entender direitinho aí. Basicamente, a Bíblia em si que a gente tem, ela veio, digamos assim, de manuscritos e foi passando de copista a copista, desde os tempos antigos, né? E ela foi sendo copiada para poder hoje chegar nas nossas mãos. Perfeito. Só que, quando foram descobertos esses manuscritos do Mar Morto, que já existia a Bíblia, o pessoal não pensar que ainda não existia a Bíblia e veio daí. Já existia a Bíblia, foram descobertos manuscritos do Mar Morto, então esses manuscritos... A Bíblia formalmente, Ed, ela não existia ainda formalmente como Bíblia, tá? Certo. Nem o processo canônico judaico estava formado ainda. Tá, 200 antes de Cristo, ainda a gente não tinha o cânon formal do Antigo Testamento. Tá, mas os manuscritos do Mar Morto não foram descobertos em 200 a.C., né? Ah, não. Foram isso que eu quero comentar. Isso que eu quero comentar. Então, quando foram descobertos esses manuscritos do Mar Morto, eles vieram a confirmar aquilo que a gente tinha na Bíblia. Mais ou menos isso, né? Eles serviram como base de confirmação porque a gente tinha na Bíblia. Mas é essa a importância dos manuscritos do Mar Morto? Pode ser também, né? Pode ser como confirmação de que o texto bíblico não sofreu tantas alterações como alguns gostam de colocar. Exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. E além disso, tem outras coisas que os manuscritos ali, eles contribuem para a Bíblia e também para a história bíblica e tal? Sim, o Novo Testamento, ele está todo fundamentado no Antigo Testamento. Só que a teologia do povo judeu após o cativeiro babilônico, ele sofreu, a teologia em geral, sofreu uma modificação. Eu gosto sempre, quando eu toco nesse assunto, eu gosto de dar esse exemplo. Por exemplo, em Samuel, está escrito ali, né? Isso está em qualquer Bíblia. 2 Samuel 24, se eu não me engano, está escrito assim: e Deus colocou no coração de Davi recensear o povo. E depois o próprio Deus não gostou que Davi fizesse isso. Aí a gente pode falar, poxa vida, mas Deus incita Davi para realizar o censo, Davi faz o censo e Deus não gosta que Davi faz o censo. Em Crônicas, nós temos o contrário. Quer dizer, o contrário não, nós temos algo diferente. Está escrito, em vez de Deus ter colocado isso no coração de Davi, está lá: e Satanás colocou no coração de Davi realizar o censo. E Deus não gostou que Davi realizasse o censo e mandou aquela praga que matou quase 70 mil, 80 mil israelitas na época, né? Nessa hora os antibíblicos piram. Olha, ali temos uma contradição. Mas o interessante é que isso está no texto. Né? Claro. Nas Bíblias mais ortodoxas e nas mais heterodoxas o texto é o mesmo, né? Mas como é que a gente resolve isso? Em Samuel, nós temos uma cosmovisão do povo de Israel, onde se acontecesse algo de extraordinário, magnífico, sensacional, era Deus. Se acontecesse algo catastrófico, de malévolo, de tenebroso, da coisa mais terrível que pudesse acontecer, também era Deus. E a gente vê isso em Jó. Eu recebo o bem de Deus, acaso não vou receber o mal também de Deus? Então o Senhor dá e o Senhor tira, tirando ou dando, bendito seja o nome do Senhor. Crônicas é um livro pós-exílico. E aí, pós-exílico, onde foi o exílio? Na Babilônia. Babilônia sofreu depois a influência persa. Os persas eram dualistas, como eu disse, bem e mal, noite e dia, anjo e demônio. E aí, para o povo de Israel pós-exílio, eles lerem uma coisa dessa em Samuel, falam, peraí, Deus colocou no coração de Davi realizar o censo. Deus não gostou, mandou aquela catástrofe que quase dizimou a população de Israel. Isso é uma coisa terrível, isso é horrível. Então, isso tem o dedo de Satanás, não é de Deus. Então a visão do povo já estava influenciada pelo dualismo persa. Tanto é que antes você não vê muita aparição de anjo. Depois do pós-exílio,
começa um festival de anjo. Nós temos um festival de anjos, por exemplo, em Daniel, leitura pós-exílica. Zacarias também fala de anjo. O Novo Testamento, então, está recheado. Por que o Novo Testamento? Porque os escritores do Novo Testamento, eles são a geração que sucedeu essa geração do pós-exílio. Então eles já vieram com toda essa bagagem dualista com eles. Então, quando a gente conhece o ambiente de produção dos manuscritos do Mar Morto, a gente passa a entender também um pouco mais da cultura do povo judeu. E conhecendo um pouco mais da cultura do povo judeu, a gente consegue ver como isso se desenvolveu na história e como isso chegou no Novo Testamento. Por exemplo, o Rolo da Guerra, ele usa uma expressão bem interessante para essa guerra apocalíptica, para essa guerra cósmica. Ele fala assim, é a batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E o Novo Testamento nós temos muito essa expressão, filhos da luz, filhos das trevas, né? Só que essa expressão não existe no Antigo Testamento. Aonde nós temos essas expressões? Nós temos essas expressões em livros, em rolos, que foram achados junto com todos os demais manuscritos do Mar Morto. E aí, só para a gente entender, dentre os manuscritos do Mar Morto, nós temos 3 grandes blocos. Se a gente fosse aqui numa aula, numa faculdade, numa academia, teria muito mais divisões, né? Mas como é um podcast, a gente pode resumir um pouco mais. Os 3 grandes blocos são escritos dos livros bíblicos, cópias de Isaías, cópias de Jeremias, né? Cópias dos profetas em geral e por aí vai. Nós temos comentários desses livros, que são chamados de Pesher. Então nós temos, por exemplo, os 2 mais famosos são Pesher de Naum e Pesher de Abacuque. O que quer dizer isso? Esses Pesher, Naum, Pesher, Abacuque. Era a interpretação que os judeus que viviam ali em Qumran davam para o livro de Abacuque e davam para o livro de Naum. Então imagina, hoje nós temos os comentários bíblicos, certo? Bíblia comentada. Ou a Bíblia comentada, ou comentários bíblicos mesmo, igual da Ragnos, da cultura cristã, da editora Vida Nova, né? Então esses Pesher são os comentários bíblicos daquela época. E isso é super interessante porque a gente pode ver como os judeus daquela época, ano 200 a.C., interpretavam os escritos do Antigo Testamento. E o terceiro grande bloco, depois das cópias dos próprios livros bíblicos, das cópias dos comentários dos livros bíblicos, a gente tem outros escritos que são chamados escritos sectários. Por que sectários? Muitos creem que existiu uma seita em Qumran chamadas de essênios. Então, as pesquisas atuais, até agora ninguém desmentiu isso, embora alguns pesquisadores eles dizem que não é bem isso, mas a grosso modo, as pesquisas em geral indicam o seguinte: em Qumran, que é esse lugar perto de Jericó, ali na beira do Mar Morto, essas 11 cavernas, viviam um grupo sectário chamados de essênios. Esse grupo dos essênios não é citado no Novo Testamento, igual os fariseus, saduceus e zelotes. É o único grupo, talvez, que não é citado por Jesus, por exemplo. Alguns dizem que João Batista seria essênio. Eu, particularmente, acho que não, mas aí a gente mudaria muito aqui a nossa conversa, né? Esses essênios, por que são sectários? Era um grupo que falou o seguinte, falou, bom, nossos amigos judeus, eles estão se unindo com os romanos. E nós, como povo separado, nós não podemos nos unir com esses infiéis. Por outro lado, outros grupos de judeus estão querendo helenizar a nossa Palestina, estão querendo helenizar Jerusalém, com toda aquela história do antigo Epifânio IV, que queria transformar Jerusalém numa nova Atenas, né? Esse grupo ele se retira para o deserto e começa a copiar esses livros, começa a interpretar esses livros e começa a criar uma literatura nova. E daí que vem, por exemplo, o escrito de Damasco, o rolo da guerra, as regras da comunidade, são tudo rolos que não é nem interpretação da Bíblia e nem cópia da Bíblia. São escritos deles, o que eles estão achando que está acontecendo com o mundo. E é daí que vem a literatura apocalíptica. E o Novo Testamento herdou muito dessa visão
apocalíptica que nós achamos em Qumran, desde termos teológicos como filhos da luz e filhos das trevas, até essa questão de que o mundo caminha para uma distância total e completa de Deus, e um dia Deus vai intervir diretamente neste mundo, enviando as suas criaturas dos céus. Isso é totalmente neotestamentário. E a igreja do Novo Testamento, se nós olharmos bem e lermos bem o Novo Testamento com atenção, ela cria que ela era a geração dos últimos tempos. E que Jesus voltaria dali a alguns dias para buscá-los. Como a gente vê isso? Por exemplo, em Tessalonicenses. Paulo intervém lá, né, na igreja de Tessalônica, porque eles achavam, a gente ouviu falar que Jesus já veio, e agora a gente ficou, como é que é isso e tal. Aí Paulo, usando toda a questão que ele conhecia da literatura apocalíptica, isso não tem no Antigo Testamento, antes tem que se manifestar o da iniquidade, tem que acontecer isso, aquilo, e depois Deus, Jesus, vai intervir. E aí sim, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então Paulo, ele cria que ele ainda estaria vivo quando Jesus voltasse. Então, a igreja do primeiro século foi uma igreja que herdou muito essa questão dessa visão apocalíptica, numa intervenção quase que imediata de Deus ainda naqueles dias. Por isso que é importante o estudo dessa literatura, e até sobre isso que eu estou tratando um pouco na minha dissertação de mestrado. Como o sofrimento do justo, aquele que crê em Deus, é retratado no rolo da guerra, e como que o sofrimento do justo é retratado no livro de Apocalipse. Então isso me deu até um outro esclarecimento também da influência que João pegou em Qumran. Então é por isso que é importante o estudo desse material achado ali próximo de Jericó, nessas 11 cavernas próximos ali do Mar Morto. Nossa! E falei muito. Explosão de mente aqui. Eu te falei que ele sabia tudo, velho. Eu falei pra você. Cara, mudou completamente o modo como eu vejo o Antigo Testamento e o Novo Testamento agora. Com essa história ali que tu falou ali dos judeus pré e pós-exílio ali e tal, da teologia. Agora, sabe aquela questão assim, quando tu vê uma coisa e tu diz assim, agora tudo faz sentido? Mais ou menos isso. Uma coisa, só para eu corrigir algo que talvez tenha dado uma ideia errada, quando eu falei que o arqueólogo trabalha com a cultura material, não especificamente com textos, não é que ele não se preocupa em encontrar documentos escritos, não é isso. É que ele trabalha com esses documentos escritos como cultura material. E não como texto, por exemplo. Se eu quero estudar os manuscritos, o Milho, por exemplo, o estudo que ele está fazendo dos manuscritos do Mar Morto não é um estudo arqueológico. Ele está pegando o texto, ele não está pegando o material. O que era mesmo, Milho? Era pergaminho, papiro? Couro. Então é pergaminho, né? É pergaminho. Era rolos de couro e alguns de papiro, né? Isso, boa, Cacau. O arqueólogo, ele vai pegar esse pergaminho e falar, bom, é um pergaminho em couro, aqui a última coluna dele está avariada, é um material de tanto por tanto, ele vai estudar o material, não o texto. Isso, e tem uma outra área interessante que é a paleografia, né? Que aí trabalha com os escritos antigos, e é uma área muito legal isso também, inclusive escritos não decifrados, então, ou não decifrados não interpretados, sei lá, é decifrado mesmo. Criptografia? Aí já é código secreto, né? Mas Cacau, isso é super importante até para datar. Eu citei brevemente, meu estudo não foi paleográfico, né? Mas eu citei em um parágrafo muito brevemente isso na minha dissertação, porque a paleografia ajuda, que é o estudo da forma como se escreve alguma coisa, a datar esse manuscrito. Por isso que a gente diz que esse manuscrito era mais ou menos da época da Guerra dos Macabeus.
E aí você junta os escritos ali de 1ª e 2ª Macabeus com o estilo de vida desses judeus piedosos que fogem para não ter essa influência, então as coisas se encaixam. Mas por quê? Por causa do trabalho da paleografia e da arqueologia. Falou, bom, esse manuscrito deste formato, neste material, desta forma aqui, era característico da era tal. E a forma de escrever também era mais característico da época tal antes de Cristo. Então, nós concluímos que este texto foi produzido no ano tal. Falei, peraí, o ano tal? Ele então é da época dos Macabeus. Opa, vamos ler então a história dos Macabeus. Ah, os judeus estavam sendo oprimidos e tal, não sei o que, E a gente começa a construir a história. Ou tentar entender o que aconteceu. Essa questão da arqueologia e manuscritos, para o Novo Testamento também é importante, porque ajuda a gente a confirmar a antiguidade dos livros da Bíblia, né? Então, quando você pega um manuscrito de João do 2º século e você confirma que esse tipo de escrita, ou que o mesmo lugar onde ele foi encontrado já era distante da Palestina, você já identifica que ele era importante o suficiente não só para ser copiado, como para ser mandado para outro lugar. Então ele deve ter tido já uma antiguidade suficiente para ter essa repercussão. Então você confirma a antiguidade dos livros bíblicos também a partir da arqueologia dos manuscritos, das cópias, né? Que afinal de contas a gente não tem nenhum texto original da pena do autor bíblico, né? Os autógrafos a gente não tem. Exato. Mas a mesma antiguidade das cópias confirmam essa antiguidade dos textos originais. Então isso tudo, a arqueologia tem a sua importância também na construção ou na confirmação do cânon e na própria interpretação nossa da escritura, né? Importante, por exemplo, o Milho falar o contexto no qual o livro de Crônicas foi escrito. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai estudar e vai perceber, além de uma teologia tardia pós-exílica em Crônicas, a gente vai confirmar essa hipótese dessa teologia com pesquisa histórica, né? E arqueológica. Então tudo isso é só um exemplo, né? Nem sei se foi fruto de pesquisa arqueológica, mas seria uma forma de confirmar também, né? Show de bola, pessoal. Então, a gente viu aí muitos comentários sobre a questão da arqueologia da Bíblia e também bastante sobre a questão dos manuscritos do Mar Morto e outras contribuições aí pro que a gente tem hoje, até para nos demonstrar, pra gente conseguir interpretar melhor as escrituras e também entender a palavra de Deus, certo? Então vamos lá para as considerações finais. Eu vou começar com o Cacau. Cacau, deixa suas considerações finais, depois já faz o jabá aí pro pessoal saber onde te encontrar. Quer dizer, onde te encontrar não, né? Porque senão tu vai ter que citar todos os podcasts do Brasil, né? Então, o Cacau é onipresente, né? É melhor tu dizer assim, onde tu participa de podcast, onde tu é membro do podcast, certo? Deixa as considerações finais aí. É o seguinte, algumas pessoas têm medo de ir atrás da tem dois problemas quando a gente vai estudar história e Bíblia. Um problema é a gente ter medo de pesquisar história e perder a fé. E a esses que têm esse medo eu digo, não tenha, tá? Vá tranquilo. Eu fiz história antes de fazer teologia. Pode ir tranquilo, sem medo, tá bom? Tem um historiador, ele é cristão, acho que ele é cristão católico, se não me engano, em inglês, chamado Paul Johnson, que ele diz que, no fundo, tanto o cristão quanto o historiador querem a mesma coisa, que é a verdade. Se você tem fé de que a palavra de Deus é verdade, você não tem que ter medo de nenhuma outra evidência que vá contra isso. Então fique tranquilo. O outro problema é você querer usar a arqueologia para fortalecer a sua fé. E eu digo que esse é um risco, porque você acaba colocando a sua fé em algo, em outra coisa. Então, também não vá por esse caminho. Eu sou um pouco contra esse tipo de abordagem também. Vá atrás da história de uma maneira de compreender melhor a escritura. E nada mais do que isso, né? Sem medo de que isso vai trazer algum problema para você. E aí, fica então essa minha sugestão como consideração final. E então eu sou membro orgulhoso do podcast 2 em 1, que é parte do juntosemum.com.br, juntos em o numeral 1.com.br, vai ter link no post aí. Link no post! E deu só um jabazinho mais específico, a gente tá com um canal no YouTube, que é o canal do Juntos em Um, né? E eu tenho feito algumas reflexões bíblicas lá, então entra lá também, dá um subscribe lá, e é coisa curtinha, 2 minutinhos,
a gente tá fazendo com muito carinho aí, dedicação. E valeu, mano, valeu o convite, foi um prazer. Link no post desse aí também. Isso aí. Mas obrigado aí, Cacau. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado aí pelos seus comentários aí. Vocês deram uma aula. E vamos pro Milho agora. Suas considerações finais aí, Milho. Bom, as minhas considerações finais é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E ele diz que foi escrito para o nosso ensino. E um ensino é um caminho que tem muitas etapas, muitas ferramentas, não existe uma coisa só. Então, reitero aqui o convite, o desafio que o Cacau fez, de não tenham medo de estudar, não tenham medo de comparar. Isso, na verdade, só vem a fortalecer a nossa fé, de ver como outras pessoas que também creram em Deus foram consoladas, foram confortadas, esperando a salvação, esperando a redenção, que no final vai se realizar. Então, longe de acabar com a fé, na verdade, esse estudo histórico nos fortalece a fé. Essas minhas considerações finais. Quem quiser também saber um pouquinho mais do nosso trabalho, tem o meu blog pessoal, o milhoranza.com. Link no post do milhoranza.com. Lá tem vários estudos sobre Antigo Testamento, Novo Testamento. Comecei uma série nova agora sobre o Sermão da Montanha. E também, claro, no podcast teológico, seu podcast semanal de teologia, o BTcast. Link no post. E é isso aí, eu queria agradecer a você, Ed The Drummer, pelo convite, né? Mais uma vez estarmos juntos aqui, discutindo sobre a Bíblia, pensando, né? Conversando sobre isso. Valeu mesmo, abração, cara, brigadão. Eu te agradeço aí, Milho, por gravar aí conosco também aí, deu um show aí que nem o Cacau, cara, muito obrigado por vocês dois aí, tenho certeza que se eu já aprendi muito aí, e vou dar muito mais valor agora pro estudo aí da Bíblia, imagino que o nosso ouvinte também vai, então, que possamos todos, né, ler e interpretar a Bíblia, e talvez até buscar alguma coisa a mais, né, que nem o pessoal aí comentou e incentivou, porque a gente busca ali para entender realmente do que a gente está lendo, entender a cultura da época, entender essa questão... E a nossa fé também. E a nossa fé, exatamente. Que a gente possa nos fortalecer, principalmente no relacionamento com Deus, para sermos mais semelhantes a Cristo, né? Para nos aproximarmos de Deus em Cristo. Então é isso, pessoal. Até... para quem fica para área de feedback, até daqui a pouco. E para quem não fica, até o próximo episódio. Até mais. Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau, nossa. Fantástico, Dandeco. Hoje, além dos nossos avisos normais, temos um novo aviso, mas vamos falar primeiro do nosso feed. Opa, o feed é pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Fantástico! E se botar barra iTunes, vai direto pro iTunes. Para nos deixar as estrelinhas, deixar seu comentário também no iTunes se você quiser. Inclusive faz tempo que eu não vejo o iTunes. Vou lá ver se temos coisa nova. Sempre fala do iTunes e nem você visita. Na verdade, visito sempre quando eu preciso postar podcast, mas, não estou olhando lá frequentemente os feedbacks do pessoal no iTunes e nas estrelinhas. Por quê? Porque o pessoal tem que deixar seu feedback pra estrelinha no iTunes, veja só. Mas, Dandeco, como eu falei, temos um aviso especial hoje. Muito importante, que acontece apenas uma vez ao ano. Nossa, é a lua cheia? Eu não sei porque ela é uma traidora, entre Joel. Nossa, é a lua vermelha que acontece a cada século. Eu acho que não. Porque é a volta de Cristo. Não, porque não é todo ano. É o dia 21 de outubro vai acontecer, então, o dia do podcast. Nossa. Veja só. Então, né, pra quem... escuta eu, pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, é um podcast. Dia 21 de outubro é o dia podcast no Brasil, veja só, dia nacional, né, feito pelos podcasters. E existe um dia mundial do podcast? Não, existe o dia internacional do podcast, que é em setembro, daí já passou, né, já passou. Mas
Mas dia 21 de outubro, dia do podcast, então você pode escutar muitos podcasts nesse dia também, divulgar, compartilhar seus podcasts favoritos, fazer seus comentários, deixar lá nas redes sociais, lá, hashtag dia do podcast, né? E, para ter mais ideias do que fazer, tem muitas coisas que você pode fazer esse dia. Você pode acessar o site diadopodcast.com.br, liga post! Foi mais rápido que você tivesse a oportunidade. Pois é, não consegui acompanhar. Agora vamos aos feedbacks do episódio 62, que falamos sobre a Alemanha, Dandeco. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Elber Martins. Veja só, sempre presente agora, ultimamente, o Elber Martins, que disse... Muito feliz esse podcast. Hoje, 25 anos da unificação da Alemanha. Muito bom conhecer como é o cristianismo no país, que é o líder da Europa. Dá pra ter um espelho de como é no resto. Bom, sou uma das pessoas que admira o significante ministério do Alex, que muito me abençoa. Ansioso pelo da França, que provavelmente vai ser com o Melhorança. Olha ali, spoilers! Spoilers! Elber Martins, muito obrigado pelo seu feedback. E já dando spoilers de próximos episódios. Quem sabe? Será que vai ser com o Melhorança da França? Já sabemos agora o que poderá acontecer. Agora já sei até quem convidar, né? Muito bem, vamos ao próximo. E o próximo é o Nito Xavier. Isso, lá do Pupilas. Além de um ótimo cast, achei sensacional os comentários sobre a educação na Alemanha. Só esse final já valeu como um outro cast. Veja só, colocamos no final, né? Os extras, né? Os extras, porque tinha esquecido de comentar esse ponto muito importante. E veja só, Nito Xavier gostou desse final, né? Marcante. Final marcante, final que deixou muito o que dizer, né? Um final que esteve ali todo esse tempo e ninguém deu bola pra ele, né? Ninguém dá mais bola pro final. E é o final dos nossos comentários. Olha só, muito obrigado, pessoal, pelos seus feedbacks. Quem não deixou seu feedback, olha ali, ó. Deixe nos próximos, né? Vamos lá. Aproveite o dia do podcast para deixar seus feedbacks, né? Pelo amor de Deus. Vamos às indicações, Dandeco. Opa, hoje a indicação é Em Poucas Palavras, o 33. O homem tem salvação? Esse podcast, em poucas palavras, é da igreja presbiteriana, lá onde tem o Augusto Nicodemos. Já ouviu falar? Nicodemos. Olha ali, hein? Então tem um podcast bem rapidinho ali, 15 minutinhos, 20 minutinhos, bem legal. Né? Na hora do almoço, escutar. Olha assim, ali, ó, né? É rapidinho, vale muito a pena escutar e recomendar esse episódio aí. Então, acho que por hoje é só, né, Dandeco? É isso aí, pessoal. Até mais. Dedo de ti. Deu uma cortada aí. Alô, Cacau? Alô? Cacau. Cacau, pagou na história, Cacau. Ele apertou no mute, só pode. Bah, ele caiu. Ele caiu. Bah, ainda bem que a gente tá em 3, né? Porque segundo Eclesiastes, se um cair, o outro pode ajudar. Os outros dois levantam, Ô Milha, essa parada aí de Filhos da Luz, cara, muito interessante, velho. Porque quem trabalha muito com esse negócio de luz e trevas no Novo Testamento é João, né? Também. E no final das contas o Apocalipse é joanino também, né? Exata. Quer dizer, apesar das discussões, eu ainda defendo a ortodoxia de que é joanino. Primeiro João é basicamente isso, né, que ele fala, né? Não, exatamente. Quem tá na luz não pode estar nas trevas. Tem comunhão com as trevas, E detalhe, veja só o que a gente tem aí: dualismo. Exatamente. Você não tem dualismo no Antigo Testamento, cara. Não antes do exílio. É verdade. Agora, pós-exílio e principalmente na literatura não bíblica, você tá cheio de dualismo. Quem aproveita o dualismo? João. Paulo, um pouquinho. Dá pra perceber bastante, por exemplo, no Antigo Testamento, que o povo, ele temia Deus porque, digamos, ele temia que Deus fosse fazer alguma coisa com eles. Já no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele instrui o povo no amor, né? A temência pelo amor a Deus, né? Não pelo castigo. Tem muita coisa aí nisso aí, né? É muito interessante, porque até a questão, a teologia do Antigo Testamento eu sou
o Senhor, eu faço bem e faço mal, né? De Isaías, praticamente. Isso. E quando você pega... E mesmo Mas depois, Isaías você vê no... o que mesmo, o Cacau? Você lembra o tem capítulo? que ver se é pré-exílico ou pós-exílico, né? Não se lembro, não tivesse Facebook lembro. e YouTube naquela época, por exemplo, no Antigo Testamento seria foi Deus que botou pra nós beber, né? E agora no Novo Testamento foi o cão que botou pra nós beber. Não, porque até no Novo Testamento é muito louco isso aí, né, cara? Porque no Novo Testamento, por exemplo, o espinho na carne que Paulo tem é Deus que põe, mas é um mensageiro de Satanás, né? Então, é muito interessante isso, cara. Tá, mas e Jó? Jó, ele é um escrito bem antes, né? Aí então. Mas ali é Deus que permite que Satanás faça, é meio que colocado nas costas de Deus, mais ou menos isso? É que depende, alguns vão falar que Jó é tardio. Ele entendi. apresenta uma história pré-patriarcal, mas de um momento tardio, porque fala em Satanás. E Satanás não aparece na literatura bíblica, judaica, antes do exílio. Mas tem controvérsias. Há controvérsia. E também tem a influência de textos similares mesopotâmicos também, né, de Jó. Também. É muito interessante. Isso aí.